Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 11 a verso 17. Pedro, 1 Pedro 2, 11 a 17. A palavra do Senhor diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em todas vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Deus bendito, nós rogamos que a palavra do Senhor nos ensine e nos conduza pela Tua mão. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós, que habita na igreja, seja o nosso instrutor, o nosso mestre e professor. E que a Tua bendita mão seja estendida sobre nós, para nos abençoar e para nos conduzir. E que o Teu cajado seja usado para nos pastorear. Rogamos que o Senhor abra o nosso ouvido, o nosso entendimento e nos ganhe a atenção pela palavra do Senhor. E pedimos que o Senhor receba o nosso culto em adoração no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esse é um dos textos clássicos da Escritura que tratam sobre a relação da igreja com o Estado, com o governo civil. Se nós observarmos todo o capítulo 2, é um capítulo que trata sobre a natureza da igreja. O reverendo James leu agora há pouco 2 versículos que falam a respeito de quem nós somos, de onde vimos e o que o Senhor nos chamou para fazer. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós anunciemos, proclamemos as suas virtudes, os seus atributos às pessoas da nossa sociedade para que conheçam a sua salvação. Do versículo 11 em diante, ele então trata a respeito de qual deve ser o comportamento destes que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, é povo de Deus aqui no meio da terra. E esse texto que nós vamos trabalhar hoje, ele trata da igreja nas suas relações civis. Nós, como povo de Deus, em nossa relação com as autoridades constituídas lá fora. Depois ele tratará da família, ele tratará do trabalho e tratará da nossa relação com a proclamação do Evangelho e o nosso compromisso como povo de Deus com o sofrimento em nome de Jesus para que as pessoas conheçam a sua salvação. Se nós fizermos um retrospecto a respeito da relação da igreja com o governo, com aquilo que nós chamamos tecnicamente de Estado, nós vamos perceber que pelo menos 3 níveis de relação entre a igreja e o Estado, entre a igreja e a sociedade civil constituída com autoridade, passou por pelo menos 3 níveis. O primeiro deles, nós conhecemos a igreja como perseguida pelo Estado. Quando você estuda a história da igreja, lá logo depois do período dos apóstolos, nós temos o chamado período das perseguições, que ocupam mais ou menos 2 séculos na história da igreja. A igreja é perseguida, a igreja é tratada como ilegal, a fé cristã é tratada como uma fé ateísta, por incrível que pareça.
nós éramos chamados de canibais, e nós éramos chamados de pessoas que não respeitavam o império ou a nação. A igreja foi perseguida. Depois de Constantino, ali por volta de 313, a igreja passa a receber o favor do Estado. E em 381, com Teodósio I, a igreja passa a ser igreja oficial, a religião oficial do império. De perseguida, a igreja passa a ser favorecida. E aí nós entramos no período da Idade Média, quando a coisa se transforma, ela vira de ponta cabeça. A igreja era perseguida, agora ela é favorecida. E sendo favorecida, a igreja passa a ter ingerência nas coisas do Estado, assim como muitas vezes o Estado teve e tem a ingerência também nas coisas da igreja. Na Idade Média, nós estudamos a respeito do crescimento do poder da igreja sobre o Estado, poder que chega ao auge ali por volta do ano 1300, 1400, quando o Papa humilha de uma só vez 3 reis daquele período, o rei da Inglaterra, o rei da França e o rei da Alemanha. Por causa das intromissões do Estado na igreja, agora é a igreja que se intromete no Estado. Vem a reforma, e na entrada do século XX, especialmente depois daquele caso muito famoso, chamado caso Scopes, quando houve uma discussão muito séria nos tribunais norte-americanos a respeito da doutrina da criação e a teoria da evolução, em que a igreja passa a brigar publicamente com as escolas no que diz respeito ao que deve ser ensinado para as crianças. Em 1930, mais ou menos, surge uma nova forma, uma nova fórmula da relação entre a igreja e o Estado, especialmente nos países democráticos, nos países republicanos, que nos Estados Unidos ganhou o nome de muro de separação. A igreja e o Estado são separados, o Estado é laico, é leigo, ele não é religioso, e, portanto, não pode haver qualquer intromissão de um no outro. Embora nós saibamos que isso seja uma ideologia, ela não funciona muito bem na prática, porque aqueles que dizem que o Estado é laico, muitas vezes o tratam de uma forma diferente, e o que acontece muitas vezes é uma perseguição velada, ou até mesmo aberta, contra a igreja, e a igreja continua buscando das mais variadas formas também o favor do Estado, e às vezes de forma até vergonhosa e triste, conforme nós vemos. Mas esse texto de Pedro, ele nos ajuda a entender essa relação e como deve ser a nossa relação com o Estado. Quando nós estudamos Calvino, Calvino dizia que igreja e Estado são separados, mas ao mesmo tempo eles devem trabalhar juntos. Deve haver uma espécie de tensão e cooperação entre a igreja e o governo. A igreja deve cooperar com o Estado, promovendo a formação de bons cidadãos, pessoas que cumprem as leis, pessoas que pagam seus impostos, e famílias que sejam estáveis, porque um Estado onde a família é bagunçada, ele não terá unidade e nem estrutura. Em contrapartida, o Estado deve cooperar com a igreja, promovendo a paz, permitindo que haja harmonia na sociedade, de tal forma que o culto da igreja não seja interrompido e nem impedido. Nós cremos que a obrigação do Estado promover justiça e paz, para que não haja, por exemplo, criminalidade exacerbada, e assim todos nós tenhamos o direito de ir e vir, ir ao culto e voltar para casa, sem que sejamos roubados, sem que sejamos atacados, sem que sejamos maltratados. A igreja fornece bons cidadãos, cidadãos que não serão roubadores, não serão criminosos, não atacarão uns aos outros pelas esquinas da cidade. E o Estado, em contrapartida, promove a paz, promove a tranquilidade, o direito de ir e de vir. Mas a igreja e o Estado também devem viver em tensão. A igreja não pode se aliar ao Estado na prática do mal e do pecado. E o Estado não pode se aliar à igreja para perseguir outras pessoas e outro tipo de atitudes. E Pedro, então, nos esclarece a respeito disso, nesse seu capítulo 2,
E, de forma o mais resumida possível, eu gostaria de mostrar pelo menos 3 ensinamentos básicos e fundamentais a respeito de como deve ser o comportamento civil, o comportamento público da igreja, especialmente em relação a autoridades sobre ela constituídas. O primeiro ensinamento de Pedro, versículo 11 e versículo 12, é que a igreja deve viver suas relações com o Estado no mundo sem perder de vista a eternidade. Pedro, falando a respeito da natureza da igreja, que Deus nos fez ser proclamadores das suas virtudes no mundo, ele diz, não se esqueçam de uma coisa muito importante, a igreja, neste mundo, ela é peregrina, ela é forasteira. O peregrino e o forasteiro é aquele que não mora por aqui, mas está simplesmente de passagem. Nós somos pessoas que não temos como o lugar final onde nós vamos morar e vamos construir a nossa casa, este mundo. Nós estamos apenas de passagem, porque o nosso lar, a nossa casa, é a cidade celestial que nós esperamos, a Nova Jerusalém, onde viveremos eternamente com Deus. Os puritanos ingleses, eles costumavam sempre definir a igreja como peregrinos. Não é à toa que um dos livros mais famosos produzidos pelo puritanismo é o livro O Peregrino, de John Bunyan, lido por muitas pessoas, mostrando que nós somos passageiros, forasteiros, pessoas que estão simplesmente atravessando este mundo para chegar na cidade celestial. E por que é assim? Porque o mundo passará. Esse estágio de vida que nós temos hoje, ele não é final. Deus não quer que nós vivamos para sempre em convivência e muitas vezes em conivência com o pecado, como nós vivemos na presente era. Este mundo passará, e se a igreja se apegar demais a este mundo, e em vez de se apegar ao Deus que criou todas as coisas, ela ficará presa com o mundo e passará com ele. A igreja vive da esperança de um novo céu e de uma nova terra, criados por Deus através de Jesus Cristo, e não pela sociedade civil, através de um pacto social, como muitas vezes tentam ensinar para nós. A igreja não deve ceder à tentação de querer governar o mundo, achando que este mundo é tudo que Deus lhe dará por herança. A igreja deve servir ao mundo, servindo a Deus, e servir a Deus, servindo ao mundo com amor, com bondade, com os frutos da ação do Espírito Santo na sua vida. Porque se a igreja quiser governar o mundo do jeito que ele está hoje, ela corre o risco de se tornar tão mundana quanto o próprio mundo é e continua se tornando cada vez mais cativa dos seus valores, enredada nas suas teias, sem ter condição de servir de forma limpa, pura e imparcial, conforme Deus deseja. Portanto, a igreja deve servir ao mundo, deve viver no mundo, sabendo que a sua herança é a eternidade e não o que nós temos diante dos nossos olhos. E para que isso aconteça, Pedro diz que a igreja deve manter o seu procedimento, o seu comportamento de maneira exemplar. Nós não devemos nos prender ao mundo, porque as coisas do mundo fazem guerra contra a nossa alma. Pelo contrário, diz o verso 12, nós devemos viver no mundo, atravessar o mundo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Para que naquilo que falam contra nós, como malfeitores, observando as nossas boas obras, aprendam a glorificar o nome de Deus. Pedro está fazendo eco ao que o Senhor Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 14. Nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e, vendo o nosso bom testemunho, glorifiquem a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nós devemos viver como peregrinos no mundo, servindo a Deus de forma exemplar, de forma a dar bom testemunho. A igreja, então, deve cuidar dos pobres, auxiliar os necessitados, cumprir as leis civis, como leis de trânsito, pagar os seus impostos,
e zelar pelo patrimônio público de forma exemplar. Nós não devemos ser conhecidos como aqueles que embucham o papel dentro do carro e jogam pela janela. Essa até é, inclusive, uma das razões porque nós damos de presente para todos os nossos visitantes aquela sacolinha para a gente manter limpa a nossa cidade, se Deus quiser. E dar bom exemplo. Exemplo de limpeza, exemplo de asseio, exemplo de cuidado. Um professor que eu tive no seminário, indo à Europa, ele diz que na Europa você vê na paisagem a diferença naqueles países onde o cristianismo era maioria, ou é maioria, pelo menos nominalmente, daqueles que não são. Países que se tornaram, em sua maioria, protestantes durante muitos séculos. Você vê na paisagem a diferença, a limpeza, a organização, o cuidado com a coisa pública. Mas aqueles que não têm Jesus como o Senhor, ou não tiveram Jesus como o Senhor da sua vida e das suas leis, são o que são. E o Brasil é um exemplo disso, de pessoas, mesmo frequentando igrejas cristãs, que não cuidam da sociedade. Eu dou um exemplo. Eu fui pastor em Aparecida de Goiânia, na igreja Cidade Livre, e lá nós tínhamos um membro, o seu Zezinho. Seu Zezinho tinha uma barbearia numa das avenidas lá do bairro. E a prefeitura veio, então, e plantou algumas árvores na avenida. Em poucos meses não tinha mais nenhuma árvore ali, porque as crianças iam lá, quebravam, jogavam bola no canteiro central e quebravam tudo, menos as 3 que estavam plantadas de frente à barbearia do seu Zezinho. Todos os dias ele ia lá e aguava aquelas árvores. Quando tinha criança jogando bola por perto, ele era o chato que ia lá pegar no pé delas para elas não quebrarem aquelas árvores. 6 anos depois, ninguém tinha árvore na frente da sua casa, e o seu Zezinho tinha 3 árvores frondosas, dando sombra na sua casa e na avenida. Cuidar da coisa pública. Nós não cuidamos da coisa pública porque achamos que não é de ninguém. Ou nós achamos que é de todo mundo. E quando nós achamos que uma coisa é de todo mundo, no final ela não é de ninguém. E não cuidamos bem. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Deus deve manter exemplar o seu procedimento, para não ser acusado de nada. Pelo contrário, quando virem como eles cuidam, como eles tratam, como eles se envolvem e se relacionam, glorificar o nome de Deus pelo seu exemplo, ainda que não conheçam a Deus. Porque a nossa participação no mundo, no poder público, na vida social, tem um objetivo muito claro e definido: glorificar o nome de Deus em todas as coisas que fizermos. Glorificar o nome de Deus não é simplesmente a resposta à primeira pergunta do nosso catecismo. Glorificar a Deus é o alvo de toda a nossa fé e de todo o nosso comportamento cristão. A igreja está no mundo, mas ela serve no mundo de olho na eternidade, que é o seu lugar. Segundo princípio, a igreja deve sujeitar-se às instituições humanas por causa do Senhor, versículo 13 até o versículo 16. Pedro diz no verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. E tudo o que ele diz, a partir daí até o verso 16, está dependurado, está embasado, está construído em cima dessa verdade de que nós devemos obedecer às autoridades públicas, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a razão disso está lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 até versículo 7, quando Paulo diz que toda autoridade, ela vem de Deus. A autoridade dos governos municipais, dos governos estaduais, dos governos federais, a autoridade dos magistrados, a autoridade do poder legislativo de fazer leis, essa autoridade ela é delegada por Deus, é o que diz a Bíblia. Aqueles homens e mulheres que estão nos congressos, nas câmaras de vereadores, que estão nas assembleias legislativas, que estão nos supremos tribunais, todas elas darão conta a Deus das leis que aplicaram, fizeram e executaram nessas casas. E que se elas não glorificarem a Deus com essas leis, responderão diante dele pela autoridade que ele lhes conferiu e pela qual eles deveriam zelar. Por isso, nós que somos cristãos devemos respeitá-los.
E temos que confessar diante de Deus que o nosso procedimento, principalmente no instrumento chamado Facebook, não tem sido exemplar, mas tem sido tão mundano quanto das outras pessoas lá fora. Essa semana eu vi um cristão que eu conheço, a se referir a presidente ou a ex-presidente da República como uma vaca, desculpe a expressão. Esse tipo de linguagem não cabe nos nossos lábios. Esse tipo de crítica não é condizente com o nosso meio. Não é condizente com aquele que nos mandou obedecer aos governantes civis, porque eles estão lá por meio de voto, inclusive o nosso. A palavra de Deus diz que toda autoridade, seja ela qual for, a autoridade dos pais, a autoridade dos pastores, a autoridade dos papas, a autoridade dos líderes religiosos, dos governantes civis, todas essas autoridades, ou toda essa autoridade é derivada do poder de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem institui, é Ele quem nos manda obedecer. O mandamento no versículo 13 é muito claro: sujeitai-vos a toda instituição, não aquela que você achar que merece a sua confiança. E Pedro está falando isso num período em que o Estado perseguia a igreja. Ele não está falando num período em que havia muro de separação, ele não está falando num período em que a igreja tinha ingerência sobre o Estado, ele está falando num período em que o Estado perseguia a igreja. Nós devemos lembrar que tanto Paulo quanto Pedro foram mortos pelo Império Romano, ao qual Pedro está dizendo que nós devemos nos sujeitar. Se isso valia para aquela época de perseguição, deve valer muito mais para hoje, que é uma época de liberdade religiosa no nosso país. O fato da autoridade vir de Deus implica em tremenda responsabilidade, assim como implica num tremendo privilégio. Ser e ter algum cargo público é um privilégio concedido por Deus, mas ser e executar um cargo público é uma responsabilidade da qual Deus pedirá conta àquele que ali está. Por isso, a submissão da igreja ao Estado é justa, mas ela é justa quando e enquanto a sociedade civil executa obras que são dignas de Deus. A igreja deve apoiar o Estado quando o Estado investe na educação, na saúde e tudo o que produza o cuidado amoroso e compassivo para os cidadãos. A igreja deve estar junto com o Estado ali. A igreja deve apoiar o Estado quando investe em estruturas de serviço público que são saudáveis e não viciadas. A igreja deve apoiar o Estado quando o Estado produz obras de bem ou do bem para o maior número de pessoas possível. E não fica simplesmente valorizando mais uma classe social do que outra classe. Porque o governo é para todos e não para alguns. Mas a igreja, ela deve se opor ao Estado. No Antigo Testamento nós temos o caso dos profetas, especificamente os profetas menores, que denunciavam os pecados dos governantes e das nações. Por isso, a igreja deve se opor ao Estado quando o Estado realiza obras que incentivam a manutenção de estruturas de pecado. Nós não devemos colocar o nosso apoio, por exemplo, em carnaval de rua. Nem nesse tipo de show que está acontecendo aí agora, bem próximo de nós, que vai deixar um monte de gente sem dormir, em pleno desrespeito à lei do silêncio às 10 horas da noite. Mas que o Estado faz vista grossa. É sua obrigação controlar, mas por questões de interesses de alguns grupos, dos quais muitos dos nossos líderes estão envolvidos e recebem, praticam. A igreja deve se opor a essas coisas. A institucionalização de drogas que acabam com a saúde das pessoas, a prostituição moral e o desrespeito para com qualquer tipo de cidadão. A igreja deve se opor ao Estado quando realiza obras de ostentação e de puro partidarismo. A igreja não pode se envolver, por exemplo, com política partidária, porque aqui na igreja nós temos cidadãos de várias estirpes.
E o seu direito de escolher, enquanto cidadão, deve ser respeitado principalmente pela igreja. Não a igreja institucional enquanto pastores e líderes, mas nós, como povo de Deus, que aprendemos a conviver e nos relacionar em amor e caridade e carinho uns para com os outros. A submissão visa a implementação do serviço a Deus e não a conquista de privilégios. Olha o que Pedro diz no verso 15 e no verso 16. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A igreja não pode se aproximar do Estado com malícia, para simplesmente ganhar favores. Quando eu era pastor no interior, eu fui procurado por um vereador cristão. E ele disse, olha, há dinheiro público disponível para as igrejas. A minha igreja já entrou com a formação de uma ONG para poder pegar um pouco dessa fatia. Por que a sua igreja não entra também? E eu perguntei, me explica isso melhor. Vocês montaram uma entidade, alguma coisa parecida? Não, nós só fizemos uma coisa lá assim de fachada, para a gente receber o dinheiro e pegar o dinheiro e usar nas coisas da igreja. Falei, meu querido irmão, presbiterianos não fazem assim. Vocês podem falar o que quiser de nós, mas nós não fazemos assim. Se nós vamos buscar dinheiro público, é para usá-lo na finalidade para o que ele foi colocado à disposição. Então, se nós não temos um orfanato, nós não vamos dizer que temos um orfanato para pegar o dinheiro e não cuidar de nenhuma criança órfã. É assim que funciona no nosso meio. Nós não estamos aqui simplesmente para buscar favores e trocar nossos votos por eles. Quando eu estava no interior, uma grande igreja da cidade vizinha, o pastor vendeu os votos dos membros da igreja para um candidato a deputado federal pelo telhado do Templo Novo. E os mesmos votos ele trocou com outro candidato da oposição pelos bancos novos da igreja. E um ganhou e o outro perdeu. E a igreja tinha 11 mil votos, que dava para eleger com tranquilidade qualquer um dos dois. Mas elegeu um e não elegeu o outro. Um deles deu oferta para a igreja em troca de nada. Nós não somos como aqueles que um dia receberam Orestes Quércia, candidato à presidência da República há muitos anos atrás, e de repente, depois de colocá-lo de joelhos na frente, orar impondo as mãos sobre ele, e ele saiu para fazer campanha em outro lugar, o pastor vai ao microfone e diz, aleluia! Deus colocou esse ímpio nas nossas mãos e nós vamos extrair até o tutano dele. Quem é o ímpio nessa história? Quem é que está se comportando de maneira mundana e pecaminosa? Nós não fazemos assim, nós não podemos fazer assim por causa de textos como estes que diz que o nosso comportamento tem que ser exemplar. E então, o texto diz que em vez de nos aproximarmos maliciosamente do Estado e do governo, nós devemos nos comportar como servos de Deus. Um exemplo claro disso foi Eliseu. Eliseu recebe Naamã, o general sírio, na sua casa. Aliás, na porta da sua casa. E Naamã veio porque uma menina disse que ali tinha um profeta que podia curá-lo, e ele veio. Trouxe presentes, trouxe ofertas, trouxe pagamentos. E Eliseu nem saiu lá fora, mandou Geazi conversar com ele. E disse, olha, vai tomar banho 7 vezes no Rio Jordão que está resolvido o seu problema. E Naamã se reclamou, ele não sabe quem eu sou? Um grande general do país que está dominando Israel neste momento. Eu pensei que ele vinha e ia balançar a mão em cima da minha enfermidade. E ele nem sequer apareceu lá para conversar com ele. Mas ele foi curado. E ele foi servido pelo representante de Deus. Depois Geazi quis ganhar alguma coisa em troca e a lepra de Naamã passou a ser dele.
E eu fico perguntando se as igrejas evangélicas desse país não temem que a lepra de Naamã venha para elas. Quando ficam arrancando dinheiro de forma inadequada, inapropriada, maliciosamente dos seus bolsos. A Bíblia diz que nós devemos ser servos de Deus, respeitá-los, mas não bajulá-los, não menosprezá-los, mas também não encher a sua bola, tratá-los com respeito. Essa é a grande questão da igreja. E por último, o terceiro princípio, a igreja deve tratar a todos com honra, diz o versículo 17. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. A palavra honra é aquela da onde surgiu o termo honorário, da onde surgiu a palavra salário. Tratar com honra é tratar de acordo com o que vale. Deus diz que nós devemos respeitar, então nós devemos dar valor. Não deve ser no meio dos cristãos que deve haver menosprezo para com a sociedade. Nós devemos honrar as pessoas, dar-lhes o devido valor. E dentro disso, amar os irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Honra civil, por outro lado, não pode ser desequilibrada. Nós não podemos honrar o governo mais do que a Deus, como aconteceu, por exemplo, com a igreja luterana na época da Segunda Guerra Mundial, quando fez um acordo com Hitler de ficar caladinha diante de tudo que ele ia fazer com os judeus. E depois ela mesma foi perseguida pelo nazismo. Honrar ao rei não pode ser honrar a Deus mais do que a Deus, como o Estado do Império Romano, na época de Pedro, exigia através do chamado culto ao imperador. Tratar aqueles que nos governam como fosse Deus. Aqueles que conhecem o marxismo materialista com um pouco mais de profundidade, sabe que no marxismo materialista o Estado é Deus. Porque eles preconizam um Estado sem religião, que eles chamam de ópio do povo. Mas também nós vimos a mesma coisa acontecendo com o absolutismo inglês, que dizia, porque Deus me colocou aqui, eu posso todas as coisas. Nenhum, nem outro. O texto diz que nós devemos honrar, dar o devido valor, e nenhum governo tem mais valor do que a Deus para nós. Então eu quero terminar. Como nós podemos honrar o poder público com equilíbrio? Primeiro, sendo bons cidadãos, ordeiros, respeitosos, cumpridores da lei. Não deve ser do nosso meio que vamos encontrar aqueles que simplesmente destroem o patrimônio público, não zelam pelas coisas e estão envolvidos com a malandragem, o quebra-quebra, aí essas coisas. Segundo, oferecendo a nossa intercessão sincera, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, diz que nós devemos interceder pelos nossos governantes. Interceder pelos nossos governantes não é como aquela oração que eu vi no Facebook há um tempo atrás, em que um pastor orava assim, Senhor, queima tudo. Interceder é pedir misericórdia. Há um pouco tempo atrás, nós ouvimos uma música de um cantor brasiliense, Atilano Muradas. Uma música surpreendente. Deus tenha misericórdia. E ele canta, na sua poesia, todos aqueles pecados públicos que nós pedimos que Deus derrame fogo do céu. Deus tenha misericórdia dos corruptos. Deus tenha misericórdia dos que passam a pernas, do desonesto. Deus tenha misericórdia daqueles que matam para vender órgãos. E ele vai intercedendo de um por um até o final da sua música. Quando ele termina, nós percebemos o quanto nós não temos orado por eles de verdade. Interceder é pedir o bem, não empurrar o mal. Porque se nós olharmos bem, vamos descobrir que todos nós somos corruptos.
corrompidos pelo pecado, escravizados pelo pecado, mas libertos dele pela graça imerecida de Jesus Cristo. E essa graça que age pessoalmente na vida do indivíduo, ela também age maravilhosamente nas nações. E nós cremos que se Deus mudar o coração dos indivíduos, Ele mudará a natureza das nações. Então, interceder é pedir o bem, não o mal, para que Deus mude as pessoas. Quarto, não nos omitindo de opinar e participar por meio do voto e das demais formas viáveis e visíveis de ação cristã no mundo. Não sendo simplesmente partidaristas, mas sendo servos de Deus numa sociedade que precisa de luz. E podemos fazer isso. Não criticando, em quinto lugar, irresponsavelmente e nem de forma pagã, mas debatendo as ideias com sobriedade e lisura de caráter. Como que o nosso país precisa de comentários sensatos, de gente que pensa antes de falar, de gente que estuda as coisas antes de opinar, e de pessoas que sabem de onde as coisas vêm e para onde elas vão. É porque as pessoas ficam apostando naquilo que acham que vai dar certo, é que o nosso país está onde está. E quando aparece alguém que sabe fazer a conta de 2 mais 2 e chegar realmente a 4, a gente para ouvir. Porque vale a pena. E Deus quer que nós sejamos contados entre estes, não entre aqueles. Então, 3 aplicações rápidas. Primeiro, mude a sua postura se você faz parte daqueles que têm usado um linguajar mundano, pecaminoso, ao tratar das coisas do poder civil. Não quer dizer que nós concordamos com tudo o que está acontecendo, pelo contrário, nós temos sofrido muito pelo que está acontecendo lá fora. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos sofrer como malfeitores, mas como pessoas que servem à nação nessas dificuldades. Mude as suas posturas de críticas maliciosas para opiniões e comentários sensatos que ajudam em vez de atrapalhar. Segundo, seja cidadão. Cuide da nossa cidade. Cuide da nossa cidade onde ela está perto de você, onde você trabalha, onde você anda. Cuide das coisas públicas, porque essas coisas são a soma dos nossos impostos, os quais nós pagamos todo santo dia. E por último, glorifique a Deus por meio das suas ações. Pergunte todas as vezes que você tiver que responder, ou estar, ou representar a igreja num lugar público, o que eu estou falando é digno, edifica, transmite a graça, chama as pessoas à reconciliação do Evangelho. Ou eu sou simplesmente mais um que quer andar com um porrete na mão para acertar a primeira cabeça que passar pela frente? Deus nos chamou para outro tipo de ação social, de ação cívica, de ação pública. Nós não somos obrigados a concordar com o pecado no mundo, pelo contrário, nós pregamos contra ele. Mas nós pregamos contra ele para que haja conversão, para que haja mudança de comportamento, para que haja mudança de coração, para que nós ajudemos a construir um país melhor. E como cristãos, meus irmãos, mais do que nunca, nós podemos fazê-lo. Hoje de manhã, nós tivemos uma breve pincelada sobre o muçulmanismo. Eu tenho assistido muitos vídeos muçulmanos na internet ultimamente. Há poucos dias atrás, eu assisti e postei um comentário sobre ele, um muçulmano falando a respeito de coisas que geralmente dizem que são só os radicais que fazem, como perseguir homossexuais e assassinar mulheres e órfãos, e pessoas à toa na sociedade. Então o líder muçulmano pergunta: quem é que acha que o homossexualismo está errado? Todo mundo levanta a mão. Quem é que acha que as mulheres têm que sentar separadas dos homens em qualquer lugar? Todo mundo levantou a mão. E aí ele termina, surpreendentemente, o seu comentário assim: está vendo? O muçulmanismo está certo, o cristianismo está errado. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele falou assim.
E eu comentei da seguinte forma: basta a gente saber como é que vai ser o juízo final, nós perante Alá e eles perante Jesus Cristo. Perante Alá não vai ter ninguém para julgar a gente, porque Alá não existe. É assim mesmo. Agora, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E a pergunta é a seguinte: qual grupo, qual cosmovisão, nesses séculos, nesses milênios que estão aí discutindo um com o outro, produziu mais avanços sociais para a bondade humana? De longe, irmãos, o cristianismo tem feito muito mais bem para a sociedade, com todas as suas incoerências, do que o muçulmanismo. Agora, nós não estamos aqui no templo para ficar comparando uma religião com a outra, para dizer esta é melhor e aquela é pior. É simplesmente responder para si mesmo o que é ou quem é a verdade. Maomé não se entregou pelos nossos pecados. Pelo contrário, ele pegou uma espada na mão e foi conquistar países. Jesus não pegou uma espada na mão e foi conquistar países. Ele foi à cruz e suportou todo o peso da condenação sobre si por amar a nós. E disse: vão ao mundo e façam o mesmo. Uma espada nas nossas mãos é uma incoerência. Mas o que nós vamos dizer do muçulmanismo? O que você vai dizer do seu cristianismo perante a sociedade? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude e nos ensine a ter um comportamento exemplar, conforme a sua palavra ensina. Vamos orar? Deus bendito, aplique no nosso coração e na nossa alma a palavra do Senhor. Encha-nos do teu Santo Espírito para que com coragem e perseverança vivemos a fé como ela deve ser vivida, com integridade. Para que aqueles que nos acusam, para que aqueles que falam mal de nós fiquem emudecidos, não por causa da nossa arrogância, mas por causa do nosso amor. Não por causa da nossa insistência, mas por causa da nossa perseverança. Não por causa da nossa autopropaganda, mas por causa das nossas boas obras que glorificam o teu nome. Faz assim, ajude-nos, dá-nos força, enche-nos do teu Santo Espírito para andarmos na tua presença dessa forma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar à frente os presbíteros para que celebremos a ceia.